Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que este é meu canal secundário. Se você quer conhecer o canal principal, é só você digitar André Massolini, que é o canal onde eu leio os e-mails das pessoas com as suas histórias, certo? E também lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre depressão. É óbvio que eu não vou ficar aqui explicando depressão, falando, vamos falar só algumas características e alguns sinaizinhos de depressão. Porque tem gente ainda hoje, infelizmente, que deturpa muito essa questão da depressão. Como, por exemplo, alguns grupos religiosos que ainda insistem, em pleno século XXI, em soltar aquela pérola de dizer que depressão, quem tem depressão é porque não tem Deus no coração, é porque não tem fé suficiente. Então, quer dizer, uma pessoa que já está com um quadro depressivo, ela fica ainda mais deprimida. Por quê? Porque ela acredita que ela não tem fé suficiente, por isso que ela está desse jeito. Enfim, né? Só fazendo aí uma breve introdução de que a depressão deve ser levada muito a sério e que hoje, em pleno século XXI, pelo amor de Deus, eu vejo ainda pessoas resistindo a querer buscar ajuda ou resistindo a entenderem que elas estão sim desenvolvendo um quadro depressivo e que é necessário a ajuda. Os sintomas da depressão, eles acabam afetando a maneira como você lida com atividades diárias, como comer, dormir, trabalhar, modifica a maneira como você sente, pensa e lida com essas situações. Uma outra coisa que deve ser falada sobre a depressão é que depressão não é tristeza, tá? Então assim, ó, tristeza, gente, faz parte da condição humana, faz parte do nosso existir enquanto seres humanos. Aliás, já falei isso em outros vídeos. Vamos tomar cuidado com a ditadura da alegria. Parece que querem impor que a gente tem que estar sempre alegre, que a gente tem que estar sempre sorrindo, que a gente tem que estar sempre bem. Cara, isso não vai acontecer. Porque um aspecto da existência humana é a tristeza. A gente vai estar triste, tem dia que a gente vai estar angustiado. E tudo bem. Aliás, existem N fatores que podem fazer com que a gente fique triste. Você perdeu o emprego, você não conseguiu concluir aquele ano na faculdade, você sofreu a rejeição no relacionamento amoroso, você perdeu uma pessoa que você amava muito, perdeu mesmo, né? Aqui entra o luto. Então, depressão não é tristeza. Esses fatores que eu citei como fatores causadores de tristeza, que são normais, eles podem sim ser fatores que despertaram a tristeza e essa tristeza deixou de ser tristeza e aí entrou num quadro depressivo. Isso pode acontecer? Claro que sim. O luto, ele é um aspecto que deixa as pessoas muito tristes mesmo. E essa tristeza depois, né, o luto pode fazer com que a pessoa entre num quadro de tristeza e depois progrida para a depressão. Mas assim, existe uma diferença entre o luto e a depressão. Porque assim, no luto, a pessoa ela mantém a autoestima. Então, a pessoa está muito triste pela perda daquela pessoa que ela amava. Mas isso não mexeu com a autoestima dela, geralmente, tá? Então isso não é uma regra. De repente, dentro de um determinado contexto, pode ter mexido com a autoestima, dependendo a forma como foi e está sendo esse luto. Mas geralmente o luto não mexe com a autoestima. Então a pessoa está passando por essa fase terrível do luto, mas ela continua se sentindo, tendo o seu valor. Ela só está num processo muito forte de tristeza. E na depressão, geralmente, tem a queda da autoestima. E um detalhe, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina. E na América,
só fica atrás dos Estados Unidos. Bom, vamos a alguns sinaizinhos então que podem indicar depressão. Humor triste, ansioso ou vazio persistente. Então aquela sensação de vazio que persiste. Sentimentos de desesperança, pessimismo. Então sabe aquela coisa que a pessoa, tudo que ela olha, ela não vê esperança, não vê nada de positivo em nada. Não importa para onde ela olha, o que ela pense, sempre é coisa de muita negatividade, pessimismo, é carregado de desesperança, irritabilidade, sentimentos de culpa, inutilidade ou desamparo. Então aquela pessoa que está sempre com sentimento de culpa, ela sente que ela é uma inútil. Então, tipo, eu estou aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui. Sentimento de desamparo, perda de interesse ou prazer pela vida. Então, coisas que antes você gostava muito de fazer e você via prazer em fazer aquelas coisas, agora parece que tanto fez, tanto faz. Eu costumo sempre dizer, eu tive depressão. O meu foi mais síndrome do pânico, teve um pequeno quadro depressivo, mas esse quadro depressivo foi em conjunto com a síndrome do pânico, mas foi muito menor a depressão, foi muito mais síndrome do pânico. Isso lá no ano 2000 aconteceu isso comigo. E quando aconteceu, eu lembro que na época, nossa, eu era tão jovenzinho, né? 22 anos atrás. Então, eu lembro, mas que na época, um exemplo que eu costumava dar para as pessoas é, gente, parece que as coisas perderam a cor e o sabor. Olha só, né? Eu tão jovenzinho, mas eu lembro que eu citava esse exemplo. Olha, parece que as coisas perderam a cor e o sabor. Ou seja, coisas que antes me agradavam muito, parece que agora perderam a cor. Coisas que perdeu o sabor. Diminuição da energia ou fadiga, então você não tem mais aquela vitalidade, aquela energia para fazer as coisas. Claro, né, pelo amor de Deus, quando a gente vai envelhecendo, é natural que a gente vai perdendo aquela energia, não é dessa forma de energia que a gente está falando aqui. Dificuldade de concentração, de lembrança, ou dificuldade de tomada de decisões, dificuldade para dormir, dificuldade às vezes para despertar de manhã, ou para sair da cama. Né? Às vezes, um dos exemplos clássicos de depressão é a pessoa que não quer mais sair da cama. Apetite ou alteração de peso, então a pessoa acaba perdendo o apetite ou acaba tendo uma alteração de peso. E uma outra característica, pensamentos de morte ou suicídio. Pensamentos de morte é quando a pessoa fica pensando, por exemplo, que se ela morresse seria melhor. Então, se ela tivesse uma doença, ou então ela poderia estar no lugar daquela pessoa, né? Fica sabendo de repente de alguém que está com uma doença terminal e ela imagina que ela que poderia estar naquele lugar, porque assim seria melhor para ela. Que se ela estivesse andando pela rua e viesse um caminhão e atropelasse, ia ser melhor para ela. Então, esses são pensamentos de morte. Ou o pensamento do suicídio, como a pessoa começa a pensar realmente nessas coisas. Pelo amor de Deus, né? Até me arrepia isso, porque assim, poxa vida, tanta vida que a gente tem para viver. André, mas a pessoa que está assim, pois é, por isso que eu estou dizendo, depressão realmente não é brincadeira. E quantos são os pensamentos de pessoas como aquele que eu citei no início, ou de pessoas que falam, manda carpir um terreno, vai lavar uma louça que eu quero ver se tem depressão, como se fosse falta do que fazer. Como se a pessoa com depressão, então, é uma pessoa desocupada. Infelizmente, são pensamentos medíocres, mas que persistem ainda hoje. Outros pensamentos medíocres são aqueles que associam, então, que o tratamento é balela. Isso aí, não, se eu tiver com um pouquinho de depressão, isso aí eu curo sozinho. É um problema. Até porque existem diversos tipos de depressão, por isso que tem que ter um profissional para fazer o diagnóstico correto. E é óbvio,
muitas vezes tem que ser um tratamento em conjunto, a psicoterapia junto com o tratamento medicamentoso. Então vai precisar, por exemplo, do psiquiatra. Porque sim, tem pessoas que têm, geneticamente, a pessoa não tem, o cérebro dela não produz determinadas substâncias. Às vezes por causa da própria genética da pessoa, às vezes por causa de algumas doenças, né, degenerativas, como, por exemplo, a esclerose múltipla é uma doença que acaba mexendo com algumas substâncias do cérebro e aí isso precisa ser compensado com o uso de alguns medicamentos. Então, gente, tem tanta coisa, por isso que eu digo, a medicina está aí para nos auxiliar. A medicina se desenvolve, a ciência, a psicologia, a filosofia clínica, meu Deus do céu, a psiquiatria, enfim, tudo está evoluindo para ajudar o ser humano. E ainda existem pessoas que não contribuem com isso e fazem um desserviço à sociedade propagando esse tipo de comentário, esse tipo de coisa em pleno século XXI e fazendo com que as pessoas, portanto, se afastem dos tratamentos. A gente deveria, na verdade, incentivar as pessoas a se cuidarem. Muitas vezes a gente incentiva a pessoa a praticar uma atividade física, né? A fazer uma dieta para que ela perca peso. E a gente não incentiva a pessoa a lidar com as questões psíquicas. Aí eu dou o exemplo das políticas públicas. Sabe, isso aí é famoso, não é? Quantas vezes os políticos eles querem fazer obras que apareçam, né? Então faz escola, faz hospital, são coisas que aparecem. E muitas vezes a rede de esgoto, que tem tanta importância quanto a escola, o hospital, né, a infraestrutura, fica abandonada. Por quê? Porque não aparece, está lá debaixo da terra. E às vezes é exatamente isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente dá importância para o físico, então o cara vai na academia, malha, né, faz a dieta, tudo correto, porque isso é coisa que aparece. E o que está aqui internamente as pessoas abandonam. Ou são negligentes em relação a isso. Não sejamos. É a nossa saúde psíquica que está em jogo. E sem a saúde psíquica não vai adiantar nada também a gente ir para a academia, ficar todo saradão, todo bombadão, todo, né, com o shape em ordem, porque assim, ó, a gente não vai ter estrutura psíquica. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.